Boa tarde, irmãos. Desde já trazer minhas felicitações a todas as mamães aí. Vocês tenham um feliz dia. Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Catecismo Maior de Westminster. As perguntas hoje serão de número 70 a 75. Nesse grande bloco que a gente já está vendo desde o início do ano, acerca dos benefícios da obra do mediador. Irmãos, as perguntas que estudaremos hoje tratam de doutrinas assaz relevantes para o nosso meio, para o meio reformado, para a cristandade, para a fé cristã de modo geral. Mas também, por outro lado, ela possui uma densidade doutrinária muito grande. Então, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário durante a aula, é só levantar a mão que a gente vai dialogando aqui. Esses nossos temas que veremos hoje, eles foram já pincelados na aula passada. Quando da última pergunta, nós tratamos sobre 3 temas. A pergunta 69, que está aqui no telão, diz assim: que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? E a resposta é: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. Então essa aqui foi a última pergunta, a pergunta que finalizamos a aula passada, e que ela já trouxe como se fosse um prelúdio desses temas que a gente vai ver tanto hoje quanto nas 2 aulas seguintes. Por que ele é um prelúdio? Porque essa pergunta, ela trata da comunhão em graça, da graça mesmo que nós, como igreja invisível, comunidade dos santos, dos eleitos, participamos da obra da mediação de Cristo. E nós participamos desse poder, dessa eficácia da obra de Cristo, principalmente, sobretudo, nesses 3 tópicos, nessas 3 doutrinas: na justificação, na adoção e na santificação. Então, nós vamos começar a ver hoje a justificação. Irmãos, Martinho Lutero, ele dizia que a doutrina da justificação pela fé, ela é tão relevante, ela é tão importante, que ela chega a ser o artigo sob o qual a igreja ou prospera ou vem à ruína. Então, a igreja ou prospera ou vem à ruína por conta desse item, por conta dessa doutrina da justificação pela fé. Calvino também lhe dizia que debater justificação pela fé é debater o próprio evangelho. Então, vemos aí 2 dos mais relevantes reformadores trazendo seus comentários acerca da importância, da relevância dessa doutrina que é a justificação pela fé. Então, já na pergunta de número 70, a gente começa a entender a importância dessa doutrina, porque ela enfrenta diretamente o principal problema do homem. O principal problema do homem, irmãos, não é enfermidade, não é questões materiais, não é a sua família. O principal problema do homem é como o homem injusto, ímpio, consegue se aproximar diante de um Deus totalmente santo. Como que nós, pecadores, conseguimos nos aproximar, nos achegarmos em graça diante de Deus, que é totalmente justo, que é totalmente santo? E a resposta é justamente isso: justificação pela fé. Vamos entender um pouco melhor o que vem a ser essa doutrina. A palavra justificação, ela é derivada desses 2 termos, justus e facere, do latim. Justus, uma pessoa justa, e facere é um fazer, uma obrigação, um tornar. Então, justificação é tornar justo. Só que não somos nós que nos tornamos justos por nossas próprias obras, por nossos próprios méritos. Não, não vem de nós. Nós nos tornamos justos por causa de Deus. Então é uma declaração judicial. E aqui a gente tem que pensar no ambiente forense, no ambiente judicial, no contexto judicial. Quando um juiz, ele declara, ele profere uma sentença acerca de um réu. É mais ou menos isso que acontece com a gente. Deus, o justo juiz, ele declara, ele profere uma sentença de que nós somos justos. Então não importa o seu mérito, não importa a sua obra, até porque a Bíblia ela traça que as nossas boas obras, elas são como trapo de imundícia, são coisas sujas, coisas de somenos. Então nós somos justificados, somos tornados, declarados justos por causa da obra de Cristo e por causa da graça de Deus. A justificação também ela é instantânea, ou seja, a partir do momento em que Deus nos declara justos, desde aquele momento para frente, nós somos justos. Não é assim, hoje eu sou um pouquinho justo, aí amanhã eu vou orar um pouco, vou ler um pouco mais a Bíblia, vou jejuar um pouco mais, eu vou me tornar um pouquinho mais justo. Aí semana que vem eu ouço o sermão, dou aquela revigorada e vou ser um pouco mais justo. Não,
Nós somos justos e ponto final. É instantâneo. Não é gradual como o processo de santificação que veremos ainda na aula de hoje. Então é um processo instantâneo. A partir do momento que Deus nos declara justos, nós somos justificados pela fé. E a justificação, irmãos, ela não muda o nosso interior. Ela não nos regenera. Para isso há uma doutrina específica, que é a doutrina da regeneração. A justificação, ela muda o nosso status, a nossa posição relacional diante de Deus. É isso que acontece em nós na justificação. Ela não nos transforma por dentro. E isso é outro processo, é outra doutrina, que é a da regeneração. E a justificação, ela ocorre através de uma dupla imputação. O que é a dupla imputação? A primeira imputação é a de que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas são imputadas, são transferidas na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. Naquele momento em que voluntariamente Cristo Jesus se oferece para se sacrificar por nós, o pecado de todos os eleitos são depositados, são transferidos, são imputados na pessoa de Cristo. E a segunda imputação é que toda a bênção, toda a justiça derivada da obra de Cristo, ao obedecer cabalmente todos os aspectos, toda a legislação, toda essa obediência, essa justiça é imputada, é transferida a nós. Então a maldição que cabia a nós é transferida para Cristo e a justiça que cabia a Cristo é transferida para a gente. Então essa é a dupla imputação da doutrina da justificação. E qual é a causa instrumental? Qual é o meio de nós nos apropriarmos dessa justiça de Deus? Quem pode arriscar? Qual é a causa? Qual é o meio que nós nos apropriamos da justiça de Deus? Alguém? A fé. Obrigado, Guilherme. Exatamente. Então a fé é o meio de nós nos apropriarmos dessa justiça, que ela vem de Deus. Deus nos declara justos por meio. A causa instrumental disso é a fé. O Charles Leiter, ele tem um livro sensacional sobre esse tema. Eu indico aqui fortemente esse livro, Justificação e Regeneração. Ele diz assim na página 59, a justificação pela fé não é fazer alguma coisa. Pelo contrário, ela é desistência em fazer qualquer coisa e simplesmente descansar na misericórdia de Deus. Então, essa é a causa instrumental, é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus. Nós somos justificados pela fé, como Paulo diz. E qual é o fruto? Qual é o resultado dessa justificação em nós? Nós temos paz para com Deus. Nós que antes estávamos num estado de rebelião, num estado de rebeldia, viramos as costas contra Deus, a partir do momento que temos essa justiça imputada a nós, nós temos paz para com Deus. Nós podemos nos achegar confiadamente no trono da graça. Olha que bênção, irmãos. Nós não temos mais aquele carrasco, aquele tirano, como alguns têm a ideia de Deus. Deus é o nosso Pai, como Jesus Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos nos relacionar com Deus como nosso Pai, porque somos justos por causa da obra de Cristo. Uma visão errônea acerca dessa doutrina da justificação, e que é muito preponderante na sociedade de hoje, é a visão católica romana. Porque eles entendem que a nossa doutrina da justificação pela fé é uma espécie de ficção legal. Porque eles entendem a justificação analítica, ou seja, para que Deus possa declarar que uma pessoa é justa, essa pessoa de fato tem que ser justa. E ela só pode ser justa pelos seus méritos, pela participação nos sacramentos da igreja. Então, essa doutrina que eles entendem de justificação analítica é a maneira pela qual eles entendem que recebem graça diante de Deus. Mas nós repudiamos isso, porque a nossa doutrina bíblica, ela fala que Cristo Jesus é quem cumpriu os méritos. É na obra de Cristo que nós depositamos a nossa confiança. E não em participação em sacramento, e não em qualquer graça ou obra meritória que advenha de nós. Pergunta 71. Essa pergunta aqui, irmãos, ela visa basicamente esclarecer uma aparente contradição, que é a seguinte: se a justificação, como diz aqui nessa resposta, ela foi comprada, como pode ser ela um ato da graça de Deus? Como pode ser ela um dom? Como pode ser essa aparente contradição? Ela foi comprada, mas ela é de graça, ela é gratuita. E a resposta é muito simples. De fato, a justificação ela foi comprada por um alto preço, um altíssimo preço. Preço esse que nenhum de nós poderíamos pagar. Só que não fomos nós que pagamos esse preço. Esse preço ele foi pago por Jesus Cristo. Nós recebemos gratuitamente por causa da imputação de Cristo Jesus, que transferiu para nós a sua justiça. Então, é por isso que é uma aparente contradição.
houve de fato um preço que foi pago para que nós possamos ser justificados, mas que nenhum de nós pagou esse preço. Esse preço foi pago por Cristo, que transferiu gratuitamente, por meio da fé, a justiça de Deus. E isso acontece porque, como diz aqui nessa resposta, Jesus Cristo foi o nosso fiador. E o que é o fiador? No nosso direito brasileiro, o fiador ele serve como uma espécie de garantia. A gente pega, por exemplo, o contrato de locação, que é uma coisa bem cotidiana. Quando a gente faz um contrato de locação, o fiador ele serve como garantia daquele contrato. Ou seja, se eu, locatário, deixo de pagar alguma parcela do aluguel, o locador ele pode ir diretamente naquele fiador e cobrar dele. Porque eu, locatário, não tenho dinheiro, eu não estou conseguindo arcar com a minha dívida. Então ele vai no fiador e cobra dele. E é exatamente isso que aconteceu com a gente. Nós não tínhamos qualquer condição de pagar o preço pela justiça de Deus, de satisfazer o preço da justiça de Deus. Então Cristo Jesus foi o nosso fiador. Ele respondeu diretamente por nossa dívida. Como diz lá em Hebreus 7, que Cristo Jesus é o nosso fiador, é o nosso penhor, é a garantia da nossa satisfação da dívida para com Deus. Então essa aparente contradição, na verdade, não faz muito sentido. Pergunta de número 72 agora. O catecismo, ele qualifica, ele traz uma qualificação dessa fé que é justificadora, dessa fé que é salvadora. Isso porque hoje em dia, e desde sempre, houve uma difusão no conceito de fé. As pessoas têm fé em determinados e dos mais variados objetos. A pessoa tem fé no cosmos, fé no etéreo, fé na natureza, fé na falta de fé. Então, qual é a qualificação, qual é o distintivo dessa fé que é justificadora, essa fé que é salvadora? Isso aqui a gente já viu umas 2 ou 3 aulas atrás. Os reformadores, eles conceituaram, eles qualificaram essa fé salvífica, essa fé justificadora. E eles qualificaram com 3 elementos. O primeiro elemento é a informação. A fé que salva, a fé que justifica, ela tem um conteúdo, ela tem uma informação. Não é crer em qualquer coisa, não é ter um sentimento bom. Não, ela tem um conteúdo. Quando a gente abre a Bíblia e tem uma interpretação correta da Bíblia, esse é o conteúdo da fé. As doutrinas basilares, fundamentantes da nossa fé cristã. Além disso, é necessário haver um assentimento intelectual da fé. Porque a pessoa ela pode muito bem numa prova de teologia sistemática, pode gabaritar todo o seu curso de teologia, mas ela não acredita naquilo. Ela não assente intelectualmente com aquilo. Então é necessário saber o conteúdo, as doutrinas, o que vem a ser de fato a fé cristã, e precisamos concordar, assentir intelectualmente com isso. Mas não somente isso, precisamos ter uma confiança pessoal no Evangelho. Por exemplo, o diabo. O diabo ele conhece o conteúdo da fé cristã e ele sabe que aquilo é verdade. Mas ele odeia esse conteúdo com todas as fibras do seu ser. Então nós precisamos ter a informação correta, precisamos consentir, assentir intelectualmente a esse conteúdo e precisamos amar, depender, confiar única e exclusivamente nessa verdade bendita do Evangelho. Então esses 3 elementos eles reúnem o que vem a ser a fé justificadora, esse conteúdo da fé que realmente salva. Pergunta de número 73. Essa pergunta, ela fala de algo que a gente já tratou no início dessa aula, que a fé é o meio, é a causa instrumental de nos apropriarmos da justificação. Então, se a fé é o meio, é causa, ela não é base. A base da nossa justificação, a origem, o motivo da nossa justificação é a justiça de Cristo, é a graça de Deus, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, essa é a causa. Então, fé não é causa. Isso é importante salientarmos porque existe um entendimento em algumas doutrinas, algumas correntes da fé cristã, que a fé é uma espécie de causa da justificação. Por exemplo, os arminianos eles creem na presciência de Deus, que Deus já sabia quem teria fé e por isso ele os elegeu. Só que se assim o é, a fé ela passa a ser uma espécie de causa da justificação, uma espécie de obra meritória. Nós temos fé, então isso é um mérito imputado a nós e por isso Deus nos elegeu. Esse por isso é exatamente a causa da justificação. O que nós vemos, por exemplo, em Efésios 2, Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, essa fé salvífica, essa fé justificadora,
ela não é a base da justificação, ela é a causa instrumental, é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus declarada a nós. Pergunta de número 74, então. Quando nós somos justificados, há também nesse processo uma adoção. Nós somos transportados, somos removidos do império das trevas e somos enxertados no reino do Filho do seu amor. Nós somos adotados por Deus. A adoção na nossa sociedade, no nosso contexto, ela acontece quando uma criança que não está sob os cuidados dos seus pais, ela não tem uma proteção paterna, então ela é adotada, ela é transferida para o seio familiar. E nessa transferência, ela passa a gozar do benefício do cuidado, do amor do seu pai, ela passa a levar o sobrenome da sua família, ela passa a ser detentora de direitos hereditários, ou seja, ela passa a ser herdeira daquela família, ela recebe uma família na qual ela pode se envolver, nutrir afeto, amor, relacionamento. E da mesma maneira, irmãos, acontece conosco. Nós que antes estávamos rebelados contra Deus, estávamos em estado de inimizade contra Deus, através de toda essa obra mediatória, expiatória de Cristo, nós somos transportados do reino das trevas e somos adotados por Deus. Passamos a receber o nome de Deus, passamos a ter uma família a qual comungamos, passamos a ser herdeiros de todas as bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário, bênçãos essas que já gozamos nessa terra e também as que há nas regiões celestiais. Então esse é o processo de adoção, nós somos adotados também. Só que, irmãos, perceba o seguinte, só pode ser adotado quem foi justificado antes. Entende isso? É importante pensarmos isso porque o liberalismo ele trouxe muito essa ideia da paternidade universal de Deus. Sabe? Todos somos filhos de Deus por natureza. Então o ímpio, o impenitente, o pecador, não, eu sou filho de Deus também, porque somos todos filhos de Deus, de um só Pai. Só que isso não tem sentido porque não há adoção se aquela pessoa já é filho. Os irmãos conseguem compreender? Se nós passamos por esse processo de adoção, é porque não éramos filhos por natureza. Então só há adoção daqueles que foram justificados. E a adoção, irmãos, ela não muda o nosso caráter. Novamente, não podemos confundir adoção com regeneração e com justificação. São doutrinas diferentes. Ela não muda o nosso estado legal diante de Deus. Ela muda o nosso estado pessoal diante de Deus. Na adoção, Deus não age como juiz, como na justificação. Na adoção, Deus age como pai. Então essa é a beleza, a relevância da doutrina da adoção para nós. Finalmente, a pergunta de número 75. 3 coisas, irmãos, são necessárias para a salvação do homem. 3 coisas devem necessariamente existir em todo aquele que é filho de Deus. Justificação, regeneração e santificação. Mas o que é, na verdade, a santificação? A santificação é uma operação interna realizada pelo Espírito Santo de todo aquele que é crente, que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus, deve necessariamente passar para que dia após dia possa parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Então ele é um novo princípio no coração. A santificação não regenera, não muda o nosso coração. Como vimos, isso é regeneração. A santificação antes é um novo princípio que jaz no nosso coração, em que nós passamos dia após dia, gradualmente, a almejar as coisas do céu e rejeitar as coisas pecaminosas e mundanas. Existem 2 partes nesse processo de santificação. O primeiro é a mortificação do velho homem, onde o Espírito Santo ele passa a nos dar a graça necessária, a graça salvífica, a graça santificadora, para que nós rejeitemos aquilo que antes nós amávamos, que era o pecado, que era a corrupção da carne, que era a concupiscência dos olhos da carne. Há uma mortificação desse velho homem e junto a isso, concomitante, há uma vivificação desse novo homem criado por Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos, pelo Espírito Santo, por essa operação interna, instados a almejar, a desejar as coisas do reino, as coisas dos céus. Nós desejamos falar sobre a palavra de Deus, a amar os nossos irmãos, a participarmos como igreja, porque nós somos vivificados nesse novo homem. E a santificação, ela afeta
todo o homem, a integridade, o organismo do novo homem. Isso porque a santificação, irmãos, ela é um processo que começa no coração do homem, no seu interior, dentro do homem. E esse processo, à medida que ele vai avançando, ele desemboca em todo um processo orgânico. O homem, no seu intelecto, é santificado, no seu corpo ele é santificado, nas suas afeições, na sua vontade, ele é santificado. E isso tem implicações muito importantes para os nossos dias. Porque no trabalho, no exercício intelectual, na atividade laborativa, nós devemos ser santificados. No nosso estudo, devemos exercer a santidade de Deus. Nos nossos relacionamentos interpessoais, amorosos, familiares, devemos exercer a santidade de Deus. Porque ela afeta todo o homem. Não afeta somente um aspecto da vida humana, mas toda a existência do homem deve viver em santidade diante de Deus. A santificação também ela é sinergística. Na aula passada a gente viu que a doutrina da justificação, que a salvação é monergística, ou seja, é a obra de uma pessoa. Nós não cooperamos, nós não trabalhamos junto com isso. É Deus que nos justifica, é Deus que nos regenera, é Deus que nos salva, sem a nossa participação. Ao contrário disso, na santificação, nós participamos sim. O Espírito Santo ele nos insta, ele nos dá força para que nós fujamos da aparência do mal. A Bíblia não nos ordena isso, a que nós fujamos da aparência do mal, não caiamos na cilada de Satanás. Então nós cooperamos, nós trabalhamos, nós nos empenhamos juntos nessa tarefa, nessa atividade de dia após dia, sermos mais parecidos com Cristo Jesus na santificação. Além disso, Deus usa alguns meios para a nossa santificação. Por exemplo, a palavra de Deus, quando nós ouvimos dominicalmente a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, nós estamos sendo santificados por isso. Quando participamos dos sacramentos, da ceia, do batismo, isso é um meio de santificação do povo de Deus. E também a direção providencial de Deus. Se Deus nos santifica por intermédio da sua palavra, da participação dos sacramentos, a providência de Deus na nossa vida também nos santifica. Por exemplo, as aflições. As aflições são parte dessa direção providencial de Deus para que nós sejamos santificados. Diversos homens na história da igreja, o próprio Lutero, Spurgeon, David Briner, diversos homens tiveram uma vida repleta de aflição, de sofrimento, e com isso Deus os santificava gradualmente. E por último, irmãos, a santificação ela é uma evidência dos eleitos. Às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, será que eu realmente sou um eleito? Será que Deus realmente me elegeu? Irmãos, quer a resposta disso? Olha para si, faz um check-up da sua vida e vê se você está passando por esse processo de santificação que a gente viu agora. Será que na sua vida há sinais visíveis dessa operação interna do Espírito Santo mortificando o seu velho homem, vivificando o seu novo homem? Esse aqui, irmãos, é o mais seguro e o único sinal que nós eleitos podemos ter para saber se de fato somos filhos de Deus, fomos regenerados. Eu trouxe aqui também um trecho de um livro do J.C. Ryle chamado Santidade, que é um belíssimo tratado acerca desse tema. Diz ele o seguinte: o Espírito é comparado ao vento, e tal como o vento não pode ser visto por nossos olhos físicos. Porém, da mesma maneira que sabemos que o vento existe através dos efeitos produzidos sobre as ondas, as árvores e a fumaça, assim também podemos saber que o Espírito está em um homem através dos efeitos que produz em sua conduta. Então, se queremos saber se o Espírito Santo habita em nós, se nós estamos passando por esse processo de santificação, é isso. Nós não vemos como vento, mas há sinais visíveis, há sinais distintivos como o vento balançando a árvore. Então, irmãos, que possamos na nossa vida buscar cada dia mais sermos parecidos com Cristo, usufruindo com sabedoria dos meios pelos quais Deus nos deu para que sejamos diariamente santificados, que possamos estudar com afinco, com esmero a palavra de Deus, participando com alegria do sacramento junto do povo de Deus e não dispensando os meios providenciais que Deus muitas vezes nos faz passar para que possamos sair santificados. Por último, um trecho de Horácio Bonar, que ele diz assim: ouço as palavras de amor, contemplo o sangue, vejo o sacrifício poderoso e tenho paz com Deus. Essa paz eterna, tão certa quanto o nome de Jeová, tão sólida quanto o seu trono inabalável para todo sempre imutável. As nuvens podem ir e vir, e as tempestades podem varrer meu céu,
essa amizade selada com o sangue jamais mudará. A cruz sempre perto está. Então, irmãos, essas doutrinas que vemos hoje, justificação, santificação, adoção, é a base da nossa fé. É naquilo que nós devemos confiar, nos alegrarmos, esperarmos, depositarmos toda a nossa confiança, porque afinal de contas temos paz com Deus. E essa é uma realidade inabalável. Poderá passar céus e terra, poderá mudar o aspecto político. Nós não sabemos ao certo o nosso dia de amanhã, mas uma coisa nós sabemos, nós fomos justificados e nós temos paz para com Deus. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Então vamos orar.